Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Graças a Deus estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E nessa oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista escolhida para o trimestre. Está baseado no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Tem por título a lição: não as obras, sim a graça. Então nós iremos iniciar lendo a palavra de Deus, no texto já anunciado, Efésios 2, versículo 8 e 9. E a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a palavra que nós iremos ter como base do nosso estudo nessa manhã. Título da lição: não as obras, sim a graça. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei e a graça mostrada do Novo Testamento. Então nós conhecemos a história, nós conhecemos a palavra de Deus. Então quando nós falamos da lei, todos nós sabemos a que nos referimos. Então quando fala na lei, não é só os 10 mandamentos, creio que é de conhecimento de todos nós. Então a lei se refere à gama de ensino da palavra de Deus, de orientação de Deus, daquilo que Deus tinha para o seu povo, citada no Velho Testamento, que ainda permanece abençoando a todos nós. Então a lei, ela não foi abolida, ela não deixou de trazer os seus benefícios, ela continua abençoando a todo o povo de Deus. E ele coloca a graça mostrada no Novo Testamento. Então é nisso que nós iremos, no decorrer dessa lição, falar. Iremos falar da lei, iremos falar da graça, iremos falar da fé. Então dessa maneira que nós iremos dar prosseguimento à nossa lição nessa oportunidade, né? Então Paulo, ele é a pessoa que está em foco, né, nesse estudo. Então quem conhece e sabe a história de Paulo, sabe que ele foi uma pessoa bastante culta. Então ele foi criado ali no meio dos doutores, aprendendo no templo, aprendendo em todo o decorrer da sua existência, até ali a sua conversão, os ensinos da lei, os ensinos do Velho Testamento ali, que era ensinado para o povo de Deus, o povo judeu. Então ele foi criado dessa maneira. Então ele tinha nessa fé, essa sua crença na lei, e ele procurava viver segundo ela e ele obedecia a lei. Daí ele fala que o comentarista, criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência a ela salvava o fiel, mas após a sua conversão mudou a sua posição. Então foi isso que aconteceu com Paulo. Até a sua conversão era o que ele seguia. Era a lei, os ensinos judaicos, toda aquela sua tradição, aqueles ensinos passados para ele no decorrer da sua existência até ali, era o que ele seguia e era o que ele acreditava. Após a sua conversão, sim, mudou completamente a sua posição, né? Ele cita ainda, ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido, não é? Então, a lei, ela teve a sua aplicação, e ela tem a sua aplicação até hoje. Ela continua nos abençoando, conforme eu disse. Mas a lei, ela tem algo diferente na essência, né, que poderíamos dizer assim, de forma simples. O que é uma lei, né? São conjunto de regras e procedimentos
que vai nortear a vida de determinado grupo de pessoas. Então, não é só o judeu que tinha a sua lei. Se verificar em todos os povos, existem as leis, os procedimentos, as regras, os estatutos, né? Até mesmo no contexto secular, existem muitas leis, né? Leis que vai nortear o comportamento para organizar algum grupo de pessoas. Só que tem uma diferença grande quando se fala da lei de Deus, porque é de Deus, né? Vem de Deus, é perfeito. Então essa lei tinha o objetivo maior, nessa fase introdutória a gente fala isso, é de nortear o comportamento das pessoas, é apresentar as pessoas ali como ela deveria proceder, como deveria se comportar. E de maneira simples, né? É pela lei que trouxe o conhecimento das pessoas o pecado. O pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, determinada coisa é pecado. Então veio contribuir também nesse sentido. No ponto 1, uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Né? Então, como foi dito, a lei dizia como deveria se comportar a pessoa, né? As pessoas que faziam parte do grupo ali dos judeus, daquele povo de Deus. Então ela dizia como deveria ser o seu comportamento, a fim de que ela não cometesse erro aqui ou erro ali. Então vivesse segundo a maneira que agradasse a Deus. Então na lei estava escrito o comportamento de cada pessoa, o que deveria fazer. Imagine um monte de pessoas ali, milhões de pessoas, vivendo na completa, né, desorganização. Então a lei trouxe muito benefício, muita coisa boa, e traz ainda na vida de todos os povos aquilo que Deus deixou para nos orientar. E Paulo, olhando ali para a lei, ele não via como se justificar. Mas Jesus Cristo, sim, pela fé em Jesus Cristo, ele é justificado do seu erro, né, do seu pecado, não só ele, todo ser humano. Então a lei simples, ela mostra onde está o erro, mas ela não justifica. Jesus não. Jesus, pelo seu sangue na cruz, ele justifica o ser humano no seu pecado. A busca anterior como fariseu fora frustrante. Então ele era um fariseu, conhecedor da lei. Praticava as coisas segundo a lei lhe orientava, mas ela não justificava ele em caso de erro. Então se ele cometesse erro, pecado, né, errasse no que estava sendo apresentado, como se justificar? Que não havia mais sacrifício de animais, não havia mais nada disso, né? Como é que ele ia se justificar? Então a lei, nesse aspecto, para ele, foi frustrante, porque ele não tinha. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados, só a fé em Jesus Cristo. Então Jesus, ele pode nos dar o perdão dos nossos pecados. Alguém cometeu um pecado, se arrepende, se dirige ao Senhor Jesus, e através de Jesus ele alcança o perdão do seu pecado. A lei não, a lei mostra que ele estava em pecado. Um exemplo, ele mentiu. A lei mostra que ele está errado. Mentiu, pecou. Mas a lei não pode perdoar ele pela mentira. Pode mostrar que ele está errado, que ele mentiu. Quem vai perdoar ele? Jesus. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, através do sacrifício de Jesus, ele vai alcançar o perdão pelo seu pecado. Ele conheceu que está em pecado, se arrependeu, ele se dirige a Jesus arrependido, e Jesus é aquele que pode, pela fé dele, conceder o perdão do pecado. Sistema religioso algum pode nos salvar. Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não mente de Deus. Sistema religioso. Desde que o mundo é mundo, nós percebemos
em vários grupos, vários povos, sociedades diferentes, segmentos religiosos. Cada um apresenta a sua fórmula, né, de resolver o problema gravíssimo da humanidade, da perdição, do erro, de se tornar uma pessoa melhor. Mas nenhum resolve, né? Somente Jesus Cristo. Então, se fosse possível, através de algum sistema religioso, através da lei, justificar o ser humano, tornar o ser humano mudado e diferente, como ocorreu com Paulo, não haveria necessidade de Jesus ser enviado, morrer na cruz e ressuscitar. Não haveria. Basta seguir o que já havia por aí. Mas, na realidade, não é isso que ocorre. Então, somente através de Jesus, que o ser humano tem a justificação dos seus erros, dos seus pecados. E somente através de Jesus, o ser humano pode conseguir chegar aos céus para desfrutar da eternidade com o Senhor Deus. Obedecer à lei não era impossível, como dizem alguns. De fato, quando você percebe aquele moço, o moço rico, que chegou até Jesus, ele fala para Jesus que obedecia os mandamentos desde da sua mocidade, desde novo. O próprio Paulo, né, ele fala também no Filipenses 3,6, que ele seguia bem certinho os mandamentos, né? Tanto o moço rico como Paulo, até então, pela lei, não era justificado dos pecados. Ele vinha certinho, é possível cumprir a lei, mas o cumprimento da lei não dava a eles acesso à eternidade com o Senhor Deus, somente através de Jesus. Então, seguir os preceitos da lei era bom e continua bom. Logicamente, aqueles preceitos, né, que está dentro da realidade do cristão, não é? Se você for perceber no preceito da lei, em alguma parte ali, tem algumas coisas que era para aquela época, não se aplica ao momento. Então, cada caso um caso. Então, quando a gente fala da lei, fala de maneira geral, né? Então, são situações, as situações para a época e as situações para o presente. Então, cada um, em estudos oportunos, poderão ver de maneira mais particular nisso, né? Então, era possível obedecer à lei, mas o simples fato de cumprir os preceitos da lei não justificava o ser humano. Ele continuava um ser humano perdido, né? Então, Jesus foi esse fim, né? A parte final disso. Então, ele tomava conhecimento do seu erro, a lei lhe era boa, mas lhe faltava o complemento. E Jesus é o fim disso. Então, Jesus pôs fim, porque Jesus trouxe a justificação necessária ao ser humano. Não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei, ninguém conseguiu cumpri-la. Então, o Evangelho não é porque Deus colocou a lei, aí as pessoas não conseguiram cumprir, aí Deus trouxe o Evangelho para substituir, né? Como se fosse um substitutivo. Não foi. Então, a lei, ela teve a sua finalidade, tem a finalidade estabelecida por Deus, mas o Evangelho é outra coisa. Então, a graça é outro olhar, outra forma. Então, a graça é aquilo que Deus trouxe para poder resgatar o ser humano da perdição que ele se encontrava. E pela lei não é possível. A lei pode, como foi dito, mostrar o erro, mas não vai justificar a pessoa humana. A lei era transitória, criou uma consciência de pecado, né? Interessante. Criou uma consciência de pecado. Então, sem lei, sem o que foi deixado por Deus, como o ser humano poderia ter consciência do pecado? É bem verdade que ele já nascia, né, com a consciência de que certo e errado, que determinadas coisas não poderia fazer. O ensino de Deus sempre esteve com o ser humano, mas a lei, ela deu assim uma formatação diferente, mais clara para as pessoas, algo que ficou mais permanente.
Isso pode ajudar as pessoas na sua formação como um povo, como gente, como sociedade. Então deu às pessoas ali a consciência do pecado. Então a pessoa fazia algo, estava contido na lei, que era errado e não devia ser feito. Então deu consciência ao ser humano, às pessoas, àquele povo, do pecado. Deus ofereceu a graças aos que reconhecem seus pecados e apelam para a sua misericórdia. Então, o ser humano, ele reconheceu, era um pecador, ele tem consciência do pecado. Então, pela palavra de Deus, ele tem consciência que é errado. Eu fiz tal coisa errada. E como resolver esse problema? Como adquirir o perdão? Como conseguir a justificação? Através do Senhor Jesus. Né? Então, a graça de Deus que foi oferecida a todo ser humano, foi e é oferecida e continuará sendo a todo ser humano. Então, ele apresenta dessa maneira. Ponto 2. Cristo é o fim da lei. Não é? Então, quando a gente fala assim, o Cristo é o fim da lei, alguém pode entender, poxa, então a lei não vale mais? Não é? Não é verdade. Esse fim, quando ele coloca esse fim da lei, e a gente vai abordar aqui, os irmãos vão entender perfeitamente. Então ele não quer dizer, quem lê nesse primeiro momento, Cristo é o fim da lei, pensa, então não vale mais. Não é? Não, continua abençoando, como sempre abençoou. Aí ele fala da religião legalista. Né? Enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se invadesse por ter feito que Deus o aceitasse. Não é? Então veja bem, se fosse possível alguém cumprir os preceitos da lei e fosse suficiente para conseguir a justificação, para desfrutar a eternidade no céu com Deus. Então, poderíamos pensar que a pessoa teve mérito, não é? Aquele que cumpriu a lei, o céu. O que não cumpriu, o inferno. Não é? Então, haveria nessa visão o mérito. Aquele que cumpriu mereceu o céu. O que não cumpriu não merece. Não é? Mas não é dessa forma. Não é dessa forma que é visto nem aplicado na vida do ser humano. Então algumas religiões ensinam isso. Ela é meio legalista. Né? A pessoa trabalha nesse sentido. De mostrar que para ir para o céu tem que merecer. Tem que ser bonzinho. Tem que se comportar direito. Tem que cumprir os mandamentos. Se não fez, não vai para o céu. Então não é dessa forma, não é essa maneira que a Bíblia ensina, né? Deus nos aceita não pelo que fizemos, não é pelo que fizemos. Deus não vai aceitar eu, o irmão ou alguma pessoa pelo fato de sermos a maneira como fomos, né? Se não cometemos erro, Ele vai nos aceitar. Não, não é dessa forma, né? Mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Deus nos aceita por conta da morte de Jesus na cruz. Deus nos aceita por conta de Jesus. Então tem mérito de Deus e mérito de Jesus. Não tem mérito humano nisso, não é? Então graça é algo que nós não merecíamos, nem merecemos, nem vamos merecer. Continua sendo mérito exclusivo de Deus e de Jesus. Deus e Jesus fizeram tudo para nos salvar. E quando nós chegamos a essa salvação, é graça de Deus, né, que está aí a todo ser humano. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra da reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Não é? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três trabalhando para a nossa salvação. Para que venhamos chegar ao conhecimento, para que venhamos aceitar a Jesus e para que venhamos
conseguir acessar os céus, para que venhamos, né, estar na eternidade com Ele. Deus trabalhando o tempo todo para resgatar o ser humano. Somente isso pode ser feito através da ação da graça de Deus. Se fosse possível, o ser humano, já foi dito, e nós iremos enfatizar isso. Se fosse possível, a ação do ser humano como mérito, não precisaria Jesus morrer. Paulo fala disso, não é? Não haveria necessidade. A lei a lei é o que conduziu a Cristo. Então nós falávamos que não é o fim, a lei não acabou, não é? Mas conduziu o ser humano a Cristo, preparou, deu aquela consciência do pecado ao ser humano e conduziu até a Cristo. Por que o fim? Porque você começa da lei e lá no finalzinho tem Jesus, não é? Então, simples assim. Por que é o fim? Porque lá na frente está Jesus Cristo. Então você vem pela lei, você passou, aí tu olha na história da humanidade, está a lei, acompanhando o povo de Deus. E um dia Jesus nasceu. Pronto. Agora terminou. A partir daí é pela graça. A partir daí é Jesus. Aí você vai dizer, mas e o cumprimento da lei? Eu não cumpro mais a lei? Não é se você é um crente no Senhor Jesus. Se você é uma pessoa que está ali com Jesus, fiel ao Senhor Jesus, ama Jesus, obediente a Jesus, você vai fazer igual a Jesus. Aí você, quem é Jesus? Jesus foi alguém que cumpriu a lei. Então, baseado na vida de Jesus, você não vai ver ele descumpriu nada. Está tudo certinho com a vida de Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus, faz igual a Jesus. Então, a vida do crente, naturalmente, leva a ele a ter uma vida correta. E quando ele peca, diz a Bíblia, ele se arrepende e pede perdão. E, por causa de Jesus, ele é perdoado, não é? O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo, né? Então o legalismo, ele mostra, né, que as coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Mas a graça nos mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. Deus, ele nos ama pelo fato de fiz isso ou não fiz. Deus, ele nos ama. Então o amor de Deus, né, está expresso na Bíblia, não está baseado naquilo que fiz ou deixou de fazer. Já visto que Deus ama a todos. Não tem um ser humano que Deus não ame. Todos Deus ama. Aí alguém vai pensar, poxa, mas aquela pessoa lá que fez barbaridade, Deus o ama. Deus o ama. Aí, e os erros? Deus já aprova os erros, não é? Daí tem Jesus. Jesus é a oportunidade daquele e daquela pessoa que deseja se livrar do pecado, se deseja, né, ser perdoado pelas suas faltas, pelos seus erros. Jesus é a oportunidade. É através de Jesus que ele terá a sua vida mudada, como ocorreu com Paulo e tantos outros, né? Salvo pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé, né? A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, né? Então não é pela fé. Não é por causa da fé que a pessoa é salva. É através dela, é por meio dela, conforme diz a palavra, né? Pela graça, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Efésios 2,8, isso que nós lemos na introdução. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse 1 grama de graça, não seria salva. E algumas pessoas até chegam ao exagero de estar comparando quem tem mais fé e quem tem menos fé, né? Então, não é uma coisa que tem que estar assim, vai descendo, não querer ser mais que o outro, não é verdade? Então não é por aí, o caminho não é esse, né? Então, ele tem fé, o outro tem fé, né? E um monte de gente tem fé, o outro
em algum momento possa não ter fé, mas o que vai contar é a graça de Deus. O que vai salvar o ser humano é a graça. Pela graça que somos salvos, né? Por meio da fé. Então a graça de Deus é apresentada. Você vai crer nisso. Você vai acreditar. Você vai crer nessa graça de Deus, naquilo que Ele fez através de Jesus na cruz. Aí você vai alcançar a salvação, não é? A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. Então, a causa da nossa salvação, é a causa da misericórdia de Deus com cada um de nós, é a causa da paciência de Deus. Muitas vezes nós erramos e seguimos errando, e Deus está ali, tendo misericórdia, tendo paciência conosco, não é? Então tudo está ali na graça. A graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus, disponível a todos nós, pessoas, seres humanos. Muita gente se orgulha de ter fé. É a religião legalista que põe foco no homem, né? Então, tá cheio de personalidades religiosas aí, se considerando melhor do que a outra. Eu tenho muita fé, tenho oração poderosa, eu faço isso, eu faço aquilo. E um monte de gente vai atrás dela, como se mudasse, se o Novo Testamento, a forma do Velho Testamento, a gente tivesse no nosso meio. Não, nós vivemos pela graça. Então todo ser humano, todas as pessoas têm acesso a Deus. Quando Jesus morreu, nós conhecemos, né, a narrativa que diz: o véu, né, se rasgou. Entendemos que o ser humano passou a ter acesso a Deus. Não tem por que estar correndo atrás. A fé do fulano é maior do que a minha, a oração da pessoa é mais fervorosa do que a minha. Não é. Você, eu, qualquer pessoa pode se dirigir a Deus, colocar diante dele a sua necessidade, né? E Deus, segundo a sua vontade, ele vai atender ou não o desejo, né? E um desejo de Deus é que todo ser humano se salve. Tem tantos outros, todos são bons, mas a essência, o ser humano precisa se salvar, né? A razão da vinda de Jesus foi para salvar o ser humano. Muitos falam mais da fé do que a graça, porque querem pôr foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus, né? Quando o foco é muito na fé, acontece muito isso mesmo. A pessoa fala fé, fé, né? Aí pode parecer que alguém tem mais fé do que o outro, né? Mas é pela graça. A fé é importante? É. Ninguém está dizendo que a fé não é importante, mas devemos ter fé sim, né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não está desmerecendo a fé, é somente um entendimento. Ele só quer passar um entendimento para falar da importância da graça, né? Para que o ser humano entenda de uma vez por todas que ele não merece nada, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Viveu tanto tempo na cultura do Papai Noel. Então existia aquela cultura de ser bonzinho e ganhar recompensa. Não ser bonzinho, não ganhar nada. Aí acabou passando essa ideia para as coisas de Deus. Então ele acha que vai receber porque merece. Não. Aí porque ele merece, ele se acha por merecer, ele não percebe a grandiosidade da graça de Deus. Porque graça é favor imerecido. Ele não merece mesmo a salvação. Ele não merece, nem eu mereço. Nenhum de nós merecemos. Mas Deus é maravilhoso. Ele concede a cada um de nós essa graça de nos dar tanta coisa que precisamos. E nós precisamos da salvação em Cristo, e nós temos, mas tem pessoas que não têm ainda. E Deus os ama e Deus quer salvá-la. E essa mesma graça é oferecida a todos, elas também, né? Através da graça elas serão salvas. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer, né? Então, nós cremos nessa graça, né? E como isso é feito? Pela fé, né? E vai entrar a fé. Não viu como a fé é e continuará sendo importante? Então não quer desmerecer, ele quer somente dar
um entendimento. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. Isso acontece mesmo, é fato, é verdade. Não é? Algumas igrejas, não cabe aqui nenhuma crítica, nenhuma palavra, mas é fato, é notório, conhecimento de todos. Algumas igrejas praticamente aboliu, não tem mais, ninguém fala em Jesus mais. Não quer falar de Jesus. Então, misturaram tudo. A igreja com o judaísmo. Então se celebra a festa judaica, se faz as práticas judaicas da lei, e coloca lá a bandeira, a vestimenta, a arca e tantas outras coisas que era pertinente à religião judaica, ou é ainda, não conheço, não é? Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos, discípulos de Jesus. Então ensina a prática, né, que deve ser o alvo do crente, é o de Jesus. A referência do crente é Jesus. Então, como diz, o fim é Jesus. Né? Então, é Jesus. Então o crente vive nesse sentido. Então não pode estar o crente celebrando festa das luzes, né? Tem igreja, não, vou celebrar o Natal, não, que o Natal não é para ser celebrado pelo cristão. Eu não vou entrar no mérito. Aí criou outra festa. Não, se não é para celebrar uma, por que vai trazer uma outra que também não é? Aí vamos celebrar a festa das luzes porque está na palavra. Aí vamos celebrar outra festa. Não é? Se uma não é, a outra é. Não é? Então o crente é Jesus. Né? A graça em Jesus. Então ele diz aqui, devemos dar um sonoro não. Quem tiver essa ideia de trazer para dentro de suas igrejas cristãs, né, ensinamentos que levem à prática do judaísmo, não deve ser aceita, né? Porque não é um comportamento do cristão, não é uma prática cristã. Não é uma palavra dizer que está certo, está errado, longe disso. Não é? Quer ser cristão, deve seguir os exemplos de Cristo, deve fazer aquilo que Jesus ensinou. Então, é uma nova forma, é Jesus. Então, o fim do crente é Jesus. Então, o que é que eu vou fazer? O que Jesus mandou. Né? Qual o ensino que eu devo seguir? O de Jesus. Então, quem vai me levar para o céu? Jesus. Quem vai me reconciliar com Deus? Jesus. Isso fez me lembrar de uma criança na igreja muito querida, que ela sempre fala, Jesus. E tá certo, se ele fizer 10 perguntas e falar que é Jesus, e no final vai ser Jesus mesmo. Porque é através de Jesus que essas coisas maravilhosas chegam até nós. Né? E a salvação é algo que não tem preço, é algo muito valioso. Né? Então ele diz, as obras da lei, entusiásticos, sim. Devemos dar um sonoro não às obras da lei. E entusiásticos, sim, a graça. Então, não, né, da lei, dos ensinos errados na igreja, e um sim, a graça. Né? O sim, a graça, que é Jesus. Não somos judeus, mas cristãos, já foi focado. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Essa foi uma expressão da época. Né? A bem da verdade, ele tinha que colocar a palavra da época, né? Mas ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para resgatar o mundo da perdição que está mergulhado, né? Para pensar e agir, né? Aí ele apresenta, vamos guardar 3 lições do estudo de hoje. Então vamos lá. Somos salvos pela graça, não pela lei. Né? Nós somos salvos pela graça. As pessoas são salvas pela graça. Ela não merece. Eu não mereço, ninguém merece. Mas mesmo assim, pela fé nessa graça, pela fé em Deus, pela fé, né, por meio da fé, através da fé,
nós somos salvos, né? Pela graça, porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, pela lei eu vou tomar conhecimento que é o pecado, mas a salvação é pela graça. Somos salvos, esse é o 2. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nós a possamos pela fé. Então não é pela fé que Deus é obrigado a me dar alguma coisa. Não, Deus não é obrigado. Não é? Deus, ele vai me oferecer. Ele me ofereceu a salvação. Mas pela fé. Através da fé, eu vou adquirir a salvação. Né? Que é pela graça. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Crente orgulhoso, crente mais crente que o outro. Não, não pode, né? Continuaremos não merecendo. Por mais certinho que a gente faz, logicamente vamos ser beneficiados e abençoados. Quando alguém obedece a Deus, ele é abençoado automaticamente, porque a promessa naquilo que você faz, eu faço, nós fazemos. Então, naturalmente, as coisas vão bem, não é? Ah, não, eu mereci, o fulano não mereceu. Deus abençoa todo mundo. Logicamente, você é obediente, faz as coisas certinhas, as coisas vão acontecer bem, porque você obedeceu, o outro não obedeceu, logicamente não vai dar certo para ele, né? Então ele continua. É a bondade de Deus que nos dá tudo, né? Ele nos dá tudo. Ele nos dá, né? Ele não faz acepção de pessoas. Aprendemos isso na palavra. Ele oferece a graça para todo mundo. Por isso é graça. Não é? Para todo mundo. Só não vai para o céu quem não quiser. Porque é oferecido a todos. Ninguém é excluído desse processo. A graça de Deus não exclui ninguém. Nem por condição nenhuma. A graça de Deus é destinada a todo ser humano. Então, friso, só não vai para o céu quem não quiser. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Né? Bondade de Deus. Então, nessa oportunidade, nós falamos de lei, nós falamos da graça e nós falamos da fé. Não é? Todos são importantes. Todas as três são importantes. E cada um tem a sua aplicação na vida do crente. Nenhuma está descartada. Não é? Então, o objetivo dessa lição era dar esse entendimento, nos ajudar, né, esclarecendo esses pontos que friso são importantes. Fé, graça e a lei. Continua sendo tudo importante. Tá? As coisas de Deus, elas são sempre importantes e o objetivo é sempre nos abençoar. E nessa manhã nós fomos abençoados por essa lição. É tão importante, né, desses três tópicos tão necessários para o conhecimento de todos nós. Que Deus nos abençoe e nos dê tantas outras oportunidades. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos dando início ao culto desta manhã. Cantaremos o hino de número 314 do cantor cristão. Estou seguro. Descansa
Agora que nós já cantamos, nós vamos fazer uma leitura bíblica em Filipenses 4, de 6 a 7. Nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Agora nós vamos cantar o cântico Confiarei. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti, não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou.
esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. No desemprego, Confiarei em ti. na dor, Confiarei em ti. na falta, Confiarei em ti. na abundância. Confiarei em ti. Todo tempo, Confiarei em ti. Vamos, nesse momento, ouvir o Momento Missionário. Irmãos, é com muita alegria, como diz o jargão do irmão Jair, que nós estamos mais uma vez na casa do nosso Pai Celestial, para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus através das lições bíblicas da nossa escola dominical. Irmãos, estamos na reta final da campanha de Missões Mundiais 2020. Os desafios têm sido grandes, mas Deus tem estado ao nosso lado, nos ajudando a cada dia, passando por cada etapa. E hoje nós assistiremos um vídeo que tem o título de Retalhos. No final, nós vamos entender o porquê desse título. A Junta de Missões Mundiais passou dos 100 anos. Por quê? Enfrentar os desafios através da oração. Não foi por um acaso que o irmão Edson escolheu esse cartaz, essa figura, essa imagem dessa criança de mãos apostas, orando ao Senhor. Não, não foi por um acaso. Porque é um dos pilares de missão, a oração. Sem oração nós não conseguiremos nada, irmãos. Jesus, sendo todo-poderoso, viveu em oração, teve uma vida completamente de oração, dependente do Pai. Sendo Ele todo-poderoso, Deus havia colocado em suas mãos todo o poder, mas mesmo assim, Ele teve uma vida de oração. E deixou esse exemplo para cada um de nós. Que nós possamos também, irmãos, seguir os passos de Jesus. Quando eu acabar o vídeo, irmãos, cada um de nós faremos a seguinte pergunta para nós mesmos. Consultaremos o nosso coração, consultaremos ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos mostre qual é a nossa participação como retalho na obra missionária. Vamos assistir o nosso vídeo. Tenhamos um culto abençoado. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Oremos.
Querido e eterno Deus, Deus bendito, Deus gracioso, graças te damos, nosso Deus, por tudo que nós ouvimos na escola dominical, nosso Deus, pelo o culto desta manhã, nosso Deus, que tu possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos por tudo, que possamos estar atentos à tua palavra, com perdão dos nossos pecados, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo esteja no seu lar. Estamos em casa, com saudades um dos outros. Mas creio que tudo vai passar e em breve nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Acompanhe comigo a leitura, que fala assim: seja a atitude de vós a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos ensina a sermos humildes de coração. Precisamos aprender com Ele. Jesus, como Mestre e Senhor, pegou água, pegou toalha e lavou os pés dos seus discípulos num ato de humilhação. Ele, que é o Rei dos Reis, não veio à terra para mostrar o seu manto de honra, não chegou aqui como um rei. Chegou vazio de si mesmo e derramou todo o seu sangue na cruz, e grande foi o seu sofrimento para que nós tivéssemos vida eterna. Paulo fala nesse texto aos Filipenses, alertando o povo contra o orgulho e as atitudes egoístas, que podem ser prejudiciais à nossa vida, e nos ensina a fazer segundo a vontade de Deus. O versículo 5 que nós lemos fala: seja a atitude de vós a mesma de Cristo Jesus. Paulo nos ensina que é preciso ter em nosso coração as mesmas atitudes de Jesus. Isso significa nos esvaziar de nós mesmos e que tudo que viermos fazer seja dentro da vontade de Deus. No versículo 13 do mesmo capítulo 2 de Filipenses, se você continuar lendo, você vai ver que vai te falar assim: pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Tudo tem que estar dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a palavra que fala isso. O propósito de Deus se manifesta através da sua graça, da sua misericórdia e da sua justiça. Nós somos o povo escolhido de Deus, o povo separado por Deus para o louvor da sua glória. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança para que tudo quanto fizermos seja para a glória de Deus. Como fala 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nos últimos tempos não era isso que o Senhor estava vendo em nós. Nos últimos tempos, Deus viu um povo que se preocupava consigo mesmo, um povo que não glorificava mais, não tinha um relacionamento com Ele, não tinha uma perfeita comunhão como deveria ter. Estávamos vivendo como se não precisássemos do Senhor durante toda a semana. Após o culto de domingo, nós voltávamos para casa e esquecíamos tudo o que aprendemos naquele domingo. Passávamos a semana fazendo outras coisas, de maneira que não glorificávamos mais ao Senhor. Fazer tudo para a glória de Deus requer respeito e obediência à sua palavra, requer renúncia do nosso próprio eu, para que em tudo Deus seja glorificado. Nos preocupamos demais com as nossas próprias coisas e não tínhamos tempo para fazer as coisas de Deus como elas deveriam ser feitas. Por isso estamos em casa, para pensar melhor no que estamos fazendo. Somos o povo escolhido por Deus, somos o povo que o conhece e o chama pelo nome.
O texto mais cogitado no momento é 2 Crônicas 7:14. É o texto que você abre o Facebook e está lá estampado. Você recebe uma mensagem no WhatsApp e está lá: se meu povo que se chama pelo meu nome. Eu peguei várias mensagens assim com reticências. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. 3 pontinhos. As pessoas usam desse texto, mas não percebem a vontade de Deus que está dentro desse texto. Eu gostaria de ler esse texto com você. 2 Crônicas 7:14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse texto nós encontramos 4 atitudes que Deus quer que o seu povo tome para si. E as pessoas, elas não percebem essas 4 atitudes. Elas usam o texto como qualquer versinho. E elas não percebem essas 4 atitudes que Deus quer que o seu povo tome para si. E a primeira atitude que o texto traz para nós é se humilhar. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor e clamar por socorro. Não estamos de férias em casa, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Deus viu que havia muito pecado no meio do povo. Muitos até zombando da santidade de Deus. Você viu isso no carnaval? Zombaria com o nome de Deus e com a santidade de Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer, como fala em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Seja bom ou seja ruim, vamos colher. E a iniquidade vem crescendo a cada dia. O homem vive para o seu próprio prazer, curte a vida e esquece daquele que deu a sua própria vida para o salvar. É tempo de nos humilharmos diante da presença de Deus, porque tempo agora nós temos. Eu vejo esse momento como se Deus estivesse parando o seu povo, tirando do trabalho, tirando da faculdade, da escola, tirando dos shoppings. Os shoppings estão fechados, tudo fechado. Os bares que antes víamos lotados, hoje vazio. Até mesmo a nossa igreja, o templo de tijolo e cimento, está lá fechado. A igreja está em casa, com tempo para se humilhar diante do Senhor que tudo pode, e clamar por sua misericórdia e orar. Orar é a segunda atitude que o Senhor quer que o seu povo tome. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. É tempo de orarmos ao Senhor, clamar ao Senhor enquanto ainda podemos achá-lo, enquanto ainda temos tempo. Deus nos trouxe para dentro de casa e eu quero te perguntar: o que é que temos dentro da nossa casa? Olha aí à sua volta na sua casa. O que é que você tem dentro de casa? O nosso quarto, o nosso lugar secreto. É lá que o Senhor quer nos falar. É lá que o Senhor quer falar com você. Lembra? Mateus 6, versículo 6? Ele fala: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Tudo isso nos mostra o quanto precisamos viver da maneira como Jesus viveu, orar conforme Jesus ensinou. Diferente de tudo quanto estamos acostumados a fazer, que é orar somente na igreja. Jesus nos ensina a oração secreta que só fazemos no nosso quarto. É lá no secreto do nosso quarto que o Senhor quer falar conosco, porque é lá que choramos, é lá que abrimos os nossos corações diante do Senhor, é lá que nos quebrantamos na sua presença. É lá que o Senhor nos quer ver. Estávamos sem tempo para isso, tínhamos esquecido disso, mas o Senhor nos colocou dentro de casa para nos lembrar que o lugar secreto é lá no nosso quarto.
E Satanás não quer que você ore. Satanás não quer nos ver orando, porque ele sabe do poder que a oração tem na vida do cristão. Por isso coloca tantas coisas no nosso caminho, que ficamos sem tempo para orarmos. Mas Deus nos trouxe de volta para o nosso quarto, e ali clamar, e ali buscar a sua face, que é a terceira atitude que o Senhor quer que o seu povo faça. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. É tempo de buscar a face do Senhor, estar na sua presença. Estamos em casa com saudade do tempo em que podíamos ir ao templo de cimento e tijolo. Mas quantas das vezes o pastor nos chamou para o culto de oração na sexta-feira, para o estudo bíblico na quarta-feira, até mesmo na EBD, no culto de adoração domingo à noite. E onde nós estávamos, que não estávamos na igreja adorando e glorificando o Senhor? Onde nós estávamos, quando deveríamos estar na igreja, glorificando ao Senhor e buscando a sua face. Hoje sentimos saudade da igreja aberta, procuramos desesperadamente os cultos online. Vejo as pessoas preocupadas com o horário do culto na internet. Agora damos valor ao que perdemos. O templo está fechado, perdemos o direito de estar na nossa igreja, mas o Senhor está trazendo o seu povo de volta para si. O Senhor está alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos dele. O Senhor nos quer ver diante dele, buscando a sua face, clamando por misericórdia, para que a mão do Senhor não pese mais do que já está pesando sobre essa terra, porque é tempo de arrependimento e confissão de pecados, é tempo de nos converter, que é a quarta atitude que o Senhor quer que o seu povo tome. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Pode alguém que se diz povo do Senhor, que chama o Senhor pelo nome, andar em maus caminhos? Pode alguém andar em maus caminhos, que se diz povo do Senhor, que chama o Senhor pelo nome? Infelizmente pode, porque ainda não houve conversão, ainda não se converteu, ainda não se afastou dos maus caminhos, não deixou as coisas erradas para trás, não rejeitou tudo que nos afasta de Deus. Em Salmo 139, versículos 23 e 24 fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse texto fala de Davi. Davi tinha andado por muitos caminhos, mas nesse momento da sua vida, ele estava tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, queria ser sondado pelo Senhor. Por isso ele fala: vê se há em mim algum caminho mau. Devemos nos examinar e clamar ao Senhor como Davi. Ele queria acertar e saber onde estava desagradando ao Senhor. Por isso nesse texto ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Examine a si mesmo, meu irmão. Busque ao Senhor as respostas e veja onde está errando, de quais maus caminhos ainda precisa se converter e afastar deles. Só assim o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a sua terra. A nossa terra está cheia de vírus, peste entre o povo de Deus. 2 Crônicas 7, 13. Todo mundo leu 14, mas esquece do 13. Ele fala assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O coronavírus está aí, assolando todo mundo. Ele não assola só os ímpios, ele assola o povo de Deus. Quantas pessoas que conhecemos que são cristãs, que estão hoje com o coronavírus? Precisamos ser sarados pelo Senhor. Para isso precisamos tomar essas 4 atitudes
que o Senhor quer que o seu povo tome para si. Orar, buscar a face do Senhor, nos humilhar, primeiro nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor, e se nos convertermos dos nossos maus caminhos, deixar as coisas erradas para trás, para que o Senhor venha e sare a nossa nação. Precisamos ser humildes como Jesus e orar como Ele nos ensinou, no secreto, lá no nosso quarto. Clamar a presença do Senhor para que Ele nos dê força e quando voltarmos ao templo, nos ajude a fazer as coisas que Ele ainda quer fazer através de nós, antes de Jesus voltar. E a volta de Jesus está próxima. Deus está nos dando uma nova fase de vida, uma mudança de vida, mudança de mente. Ele está nos ensinando a depender só dEle, a confiar só nele. O templo de tijolo e cimento está vazio, mas nós, a Igreja de Deus, devemos nos encher, precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus para voltarmos ao templo como pessoas melhores. Ore ao Senhor com sua família, faça do seu lar um lugar de adoração ao Senhor nesse momento. Só Ele tem todas as respostas. Vamos pedir que sonde os nossos corações e nos mostre os maus caminhos e nos dê força para deixarmos tudo de errado para trás e seguir esse novo caminho e que Ele mesmo vai nos mostrar. Não sabemos nada. Não sabemos o que vai acontecer a partir de agora. Hoje é de um jeito, amanhã tudo pode mudar. E que o Senhor venha e nos abençoe e nos desperte para vivermos esse novo tempo com Ele. Baixe a sua cabeça aí onde você estiver e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra encontre, ó Deus, os nossos corações abertos, ó Deus, para, ó Deus, nos mudar, a transformar aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Para, Senhor Deus, nos convertermos dos maus caminhos. Nos mostra, ó Deus, quais são os maus caminhos que precisamos ainda nos converter. Nos abençoe, Senhor Deus. Nos dê entendimento para isso, ó Pai. E que todos nós possamos, Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos e buscar seguir o caminho que o Senhor está traçando para cada um de nós, nessa nova etapa, nessa nova fase de vida que o Senhor mesmo está mudando, está moldando para cada um de nós. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada por cada irmão, ó Deus, que está na sua casa neste momento, vendo, ó Deus, essa palavra. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor o livre de todo o mal. Nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.